de Abraão. Mas o coração de Abraão estava na onde? No filho. O filho era o quê? Era o filho da promessa. Quem tinha dado Isaac a Abraão? Deus. Isaac é algo ruim? Estava tirando Abraão do propósito? Não. Mas roubou o lugar de Deus no coração de Abraão. E aqui eu não sei, mas se você é pai e mãe, você vai entender. E vai entender o sentimento de Abraão quando estava subindo rumo ao monte para sacrificar o seu próprio filho. Eu não sei se você já passou por isso, se você já teve que entregar um filho a Deus, eu já. É a pior dor do mundo. Mas sabe, quando Deus pede o nosso coração, Ele sabe muito bem o que Ele está pedindo. E assim como Abraão, temos que obedecer. E sabe, eu não sei quem é o seu Isaac, mas o meu Isaac está aqui. 20 certificados. 12 anos de estudos. Muitas noites sem dormir. Estudando. Talvez você olhe para cá e você vê um monte de certificado e você fala, 20 certificados, mínimo 1.000 francos cada um, então uns 20.000 francos. Você vê talvez valores. Mas sabe, quando eu olho para cá, eu vejo meu sonho. O meu consolo. Porque um dia eu fiquei muito doente por 3 anos e eu tive medo de entrar no hospital e o meu sonho era ser médica. E eu não consegui prestar vestibular para medicina. E como consolo, Deus me deu a estética. Onde eu fiquei atuando 10 anos da minha vida. E eu encerrei na terça-feira. E sabe, há 1 ano atrás, Deus me pediu o meu Isaac. E no momento que Ele me pediu, foi num culto, numa conferência em Geneve. E Ele não apontou o dedo assim para mim e falou assim, Jéssica, né, entrega o seu Isaac. Não. O pastor Vitor Hugo estava pregando numa conferência e aquilo, a pregação toda foi para mim. E aí eu senti que Deus estava falando comigo, saí de lá, falei com a minha mãe, com meu esposo, com meu cunhado, estava todo mundo junto. E aí a gente deu risada e falou, não, Deus não está querendo isso não. Porque era algo que era meu trabalho, era a nossa fonte de renda, né, uma das. Mas não era algo que estava atrapalhando o meu ministério, não era algo que estava impedindo, né, de Deus trabalhar na minha vida, não era algo que para mim não tinha meu coração. E depois disso a gente deu risada, tudo falou assim, não, coisa da minha cabeça. Tudo bem, passou. Depois de 2, 3 meses, Deus ia lá e cutucava, né, aquele pedido. E fiquei remoendo por muito tempo. Quando chegou mais ou menos assim, em outubro, nós fomos numa conferência, eu e o pastor Rodrigo de Pastores, lá em Portugal. E na última pregação nós estávamos lá atrás, assim, porque a gente estava passando por algumas dificuldades com a família dele, com a avó. E a gente estava, né, toda hora no telefone. E ele olhou para mim, depois que parou o culto, acabou a conferência, ele falou assim, eu não sei, mas a gente não vai passar fome se você entregar a estética. Ele só falou isso. Daí eu ainda concordei, fui pro quarto, depois a gente veio para cá. E Deus, cada tempo ele ia falando, ele ia pedindo de novo, mas de uma forma que eu fosse entendendo devagar, porque eu acho que era tão difícil entender de uma hora. Se chegasse para mim e apontasse entrega agora, talvez eu não entregaria como Abraão fez. E passou mais um tempo, nós fomos no Léo, num culto de jovens, e aí o pastor estava pregando, porque dos meus questionamentos, né, para Deus, eu falava assim, mas é onde eu tenho segurança de ter um dinheiro, né, se acaso a igreja precisar, eu tenho de onde tirar. Eu sempre falei isso para Deus, por quê? Porque o que abriu a Pura Amor Church, que fez nascer essa igreja, o que financiou essa igreja, foi isso aqui. Foi o dízimo de 2 anos do meu trabalho. E eu sempre falava isso para Deus como uma desculpa de não aceitar aquilo que Ele estava me pedindo há algum tempo. E eu fui no culto, e o pastor estava pregando, não era para mim, né? Não falou, não pontou e falou, não. Ele estava pregando assim, as mulheres sabem que eu já contei isso para elas. Ele olhou assim, eu estava sentada ali. Ele chegou assim, ele pregando uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo. Ele olhou e falou assim, Deus não precisa do teu dinheiro.
e virou as costas e continuou pregando. E eu saí dali, eu falei pro meu esposo quando cheguei em casa, eu falei assim, você viu que ele olhou pra mim? E falou, Jéssica, tu tá pensando coisa demais. Mas aquilo ficou no meu coração, porque eu sabia que Deus estava dando sinais, porque eu estava pedindo sinais a Ele. E aí, chegou numa madrugada, eu costumo, as mulheres também sabem disso, passar a madrugada jogada no chão, na presença de Deus. E aquela madrugada eu sentia que eu precisava passar. E eu estava ali e nada acontecia. Sabe quando o céu está de bronze e você quer orar e parece que Deus não está te ouvindo, ninguém está te ouvindo, você não está sentindo nada, você não está vendo nada, você não está acontecendo nada. E eu deixei meu telefone com louvores e estava passando louvores assim. E eu não sabia, mas para mim eu estava em desobediência a Deus, porque quando você está em desobediência, Deus não fala com você. Ele só fala com você a partir do momento que você entra em obediência. Abraão também é exemplo disso. E eu comecei a orar e cantar louvores para ver se fluía, se eu sentia a presença de Deus. E eu não sentia. Sabe quando você abre a Bíblia assim, num texto aleatório, e você fala assim, Deus fala comigo, e você começa a ler para Deus ver se Deus fala com você mesmo? Sabe aquela coisa? Quem já não fez, né? Todo mundo. Fragilidade, gente. A gente é humano. Quem não fez isso? Só que eu não fiz isso. Eu falei assim, quer saber? Eu vou olhar assim, ver se tem algum vídeo de alguma pregação, né? O YouTube estava passando. E ali estava uma pregação da Tamires. E eu falei, vamos clicar aqui para ver o que Deus está falando. E ela me descreveu na pregação. Ela falou, ministério é renúncia. Eu fiquei olhando. E ela falou assim, você está pedindo confirmação para Deus, Deus não precisa de confirmar nada. Quando Ele pede é para obedecer. Eu olhei e falei assim, Ele está falando comigo. E eu não consegui tirar daquela pregação, assisti toda a pregação, 40 minutos. E Ele falou totalmente comigo, e Deus viu meu coração naquela hora. E acabou a pregação, começou louvores, isso já era madrugada. E aí Deus rompeu o silêncio, porque Ele viu meu coração disposto a entregar tudo por Ele. E Ele rompeu o silêncio, Ele falou, você lembra de uma mesa, há 1 ano e meio atrás, que você falou que um dia você entregaria tudo, você entregaria a estética por amor a mim? E eu falei sim. Ele falou, hoje, nessa hora, eu te peço a estética. E ali ficou remoendo no meu coração. Eu levantei do chão e eu oro na minha sala de atendimento. E eu peguei um dos quadros, não era um que está aqui embaixo. É meu primeiro quadro, a minha primeira formação da estética, que demorou mais tempo, mais anos para ser feito. E eu arranquei aquele quadro da parede e eu coloquei no chão, coloquei uma Bíblia em cima e ali eu fiz uma oração. E quando eu arranquei aquele quadro da parede, parecia como se tudo estivesse morrendo dentro de mim. Como se a minha vida estivesse acabando ali. E estava. Tudo que eu conhecia, tudo que eu fazia, toda a minha sabedoria na minha área profissional, todo o meu sonho, tudo aquilo que eu tinha estudado tanto tempo, estava morrendo. E ali eu fiz uma oração de entrega. E eu deixei todo o meu momento iado no chão denunciando, né? E fui dormir. E aí, isso era no sábado para o domingo a gente teve culto. O pastor Rodrigo, né, pregou tudo, a gente foi para casa. E ele foi atender uma ligação, ele foi na minha sala de atendimento atender uma ligação, e ele saiu, ele viu o quadro no chão, e ele sabe a importância daquele quadro. E a gente foi dormir, que é a hora que a gente conversa bastante, quem é casado aqui vai me entender. E ele só fez uma pergunta para mim, ele falou, você entregou? Eu falei, entreguei. Aí ele brincou, porque estava com o contrato a 60%, né, a partir de agosto. Você não pode trabalhar 2 dias na semana só para completar os 40% que me falta, né, no meu salário. Daí eu falei para ele, não foi o que Deus me falou, mas eu tinha orado durante aquele dia, aquele domingo. Eu pedi a direção para Deus, porque eu tinha estoque de muita coisa em casa, né, para poder trabalhar. E Deus falou, não, você cumpre a sua agenda, você seja ética. E isso faz 3 meses, e eu já cumpri a minha agenda. Eu terminei essa semana. E isso passou segunda-feira. Eu fiquei estressada, porque eu estava cheia de afazeres, porque eu estava dando conta de um trabalho, de muitas clientes,
da minha casa, da minha família, do meu esposo, da minha filha, da igreja. Então eu vivia estressada, né? E eu estressada, muito estressada, briguei um pouco com a Isabela. E ele ainda chegou em casa e falou assim: você está muito estressada, você foi rude com a Isabela. Eu falei: realmente eu fui. No outro dia eu tinha folga, então eu ia ficar o dia todo com ela. Na terça-feira fiquei o dia inteirinho com ela. E ali ela revelou o coração dela para mim. 4 horas da tarde a gente sentou a tomar um café. E minha mãe estava junto com a gente. E aí eu estava falando com alguém no telefone, era alguém da igreja. Eu desliguei o telefone, coloquei o telefone na mesa e continuei comendo. Ela olhou para mim e falou assim: eu não suporto mais, mãe. Eu olhei para ela e falei: o que você não suporta? Você falando, você fala demais. Ela tem 4 anos. Eu queria saber o coraçãozinho dela. E eu continuei perguntando para ver o que ela estava me falando. Ela falou assim: você fala com todo mundo. Eu queria somente que você falasse de filme, de brincadeira. O que ela estava me falando? Você tem tempo para todo mundo, menos para mim. E aquilo acabou comigo. Nós tínhamos um aconselhamento à noite, nós íamos no aconselhamento, o telefone do meu esposo tocou 2 vezes. Ele não atendeu, por ética. Saindo daqui da igreja, ele foi e retornou a ligação. E aí era chefe dele, dando um posto para ele a 100%. E eu cheguei em casa, fui trocar de roupa, ele foi contar para todo mundo que ele tinha agora empregado a 100% a partir de agosto, da bênção que Deus tinha dado. E aí eu trocando de roupa com a Isabela junto, e ela também ia colocar pijama para dormir. E aí Deus falou comigo. Deus falou assim: eu sou a tua provisão. E eu comecei a chorar, porque quando Deus fala eu choro. Eu já chorei horrores aqui no louvor. E aí minha filha já sabe, ela nem pergunta mais, ela me olha assim com aquela carinha e fica só me olhando, ver se eu vou falar alguma coisa. Se eu não falo também, ela não pergunta, porque ela já entende, né? Quando Deus fala, a mãe chora. E aí ele continuou falando, e ele falou assim: cuida do coração da Isabela. Eu preciso que ela tenha o teu coração, que ela tenha o meu coração, e só você pode fazer isso. E ali eu entendi que Deus estava me chamando para dentro da minha casa, e Ele estava pedindo o meu Isaac para o meu coração estar totalmente na minha casa e na obra dele. E aí o pastor Rodrigo entrou, eu estava chorando, eu contei, porque ele estava tão feliz que ele tinha ganhado o post a 100% e eu chorando, né? Isso tem que contar. E ali passou alguns dias e eu já comecei a trabalhar para isso acontecer. Comecei a fazer um vídeo, talvez muitos de vocês viram na internet, para anunciar minhas clientes. Comecei a anunciar, marcar cliente pela última vez. E tudo foi se encaminhando até chegar nessa semana. E essa semana eu encerrei, né? E eu falei para Deus: não precisa de eu levar na oferta da igreja o meu Isaac. Eu falei: o que as pessoas vão pensar de ver tanta coisa e é pesado? Ele falou: a sua vida não é mais sua, é minha. Faça o que eu estou te pedindo. Ele falou: por mais que você queira ficar no secreto, a tua vida é pública agora. E eu falei: amém. E eu trouxe hoje meu Isaac aqui. Chorei muito ontem, porque ontem eu questionei a Deus, eu não queria fazer isso aqui. E quando ele me pediu, eu tive a visão de entregando meus certificados todos aqui. E ele falou: só faça a minha vontade, obedeça, assim como tenho obedecido até aqui. E sabe, ontem eu estava fazendo os cálculos, porque eu e o pastor Rodrigo já queria ter o segundo filho há 7 meses. A gente estava tentando engravidar há 7 meses. Eu estou de quase 3 meses. E eu fazendo o cálculo de quando eu tinha ficado grávida. Eu fiquei na semana seguinte que eu fiz a oração. Eu não sei se você notou, mas ali no versículo 15, o anjo, Jesus, que é um anjo com letra A maiúscula, vem e ele não só livra, né, Abraão de sacrificar o próprio filho, mas ele recebe o coração de Abraão. Mas ele não fica só nisso. Ele promete muitas bênçãos. E ele dá um destino, ele dá um futuro, ele dá uma direção. E ele diz que vai ser pai de multidões. E sabe, quando a gente entrega o nosso coração no altar, quando a gente sacrifica o Isaac, aquilo que está roubando o lugar de Deus no nosso coração, Deus nos abençoa. Eu não sei você, mas eu nunca tive problema para engravidar. Engravidei da primeira gestação 3 meses depois tentando. Engravidei da Isabela na primeira tentativa, primeiro mês. E eu já estava 7 meses tentando engravidar. E eu não engravidava. Porque quando nós estamos em desobediência, quando nós colocamos alguém
ou algo no nosso coração, no lugar de Deus, Ele não nos abençoa. Ele não fala conosco. As bênçãos não seguem a nossa casa. Nada acontece. Mas a partir do momento que o meu coração estava totalmente naquilo que Ele queria que eu estivesse, que era a minha casa e era o meu ministério, Ele me abençoou. Não só com trabalho a 100%, porque ia faltar. Ia faltar. Todo mundo sabe. Todo mundo vive na Suíça. As faturas não brincam de chegar. Mas Ele nos abençoou com mais um filho. Concedeu o nosso desejo, o nosso coração. E sabe, hoje eu queria dar a oportunidade para você, não somente ofertar nessa casa, não somente dar a sua oferta, o seu dízimo, não, mas entregar o teu Isaac. Talvez o seu Isaac seja o dízimo que você não consegue ser fiel. Talvez o seu Isaac seja um filho que você coloca no lugar de Deus. Sabe, o altar é lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, é um lugar de renúncia. É um lugar onde você mostra o teu coração. E é por isso que está tudo aqui. Porque o meu coração não está aqui. Está ali, nele. E eu queria convidar você a se colocar de pé agora. Elas vão passar entregando um envelope para você.